O gás carbônico atmosférico reage com a água do mar conforme detalhado nessa equação de número 1. As condições ambientais causadas pelo aumento de gás carbônico na atmosfera influenciam em processos caracterizados pela reação de número 2 durante o desenvolvimento de diversos organismos marinhos. Tendo por base essas afirmações, assinale a alternativa correta. E aí, galera, nas alternativas aqui, a gente está trabalhando, né? Se a gente for ver cada alternativa, a gente está trabalhando com a questão do aumento da alcalinidade ou a redução da alcalinidade. E aí tem a questão de esqueletos calcários, a questão do cálcio disponível e tal. Então essa questão aqui de número 30, ela está dentro aí das questões de biologia, né? Mas eu vou resolver essa questão aqui com uma visão química. Então, para a gente poder iniciar aqui, eu queria só fazer alguns pontos, que é o seguinte, ó. Lembra da escala de pH? Que é assim, ó, a escala de pH, a gente tem de 0 a 14, né? No caso aqui faz sentido na temperatura de 25 graus Celsius, né? 1 atm. Então a gente teria, ó, indo de 0 a 14 e no meio a gente tem o valor 7, né? Que seria, no caso, o meio neutro. Abaixo de 7, não sei se você lembra que é o meio ácido. E acima de 7 nós temos o meio que? Alcalino. Só que aí o que acontece? Esse assunto de pH, ele tem como origem, né? Quando a gente está estudando química lá no produto iônico da água, que a gente aprende assim, olha, que a água, ela pode sofrer uma autoionização, né? Onde a equação dela vem ser representada dessa forma aqui, né? Na verdade, essa é uma das formas, essa aqui é a forma mais antiga e também a mais usada, né? Tem uma forma mais moderna, mas essa daqui é o que a gente mais usa. E aí tem lá, né, a situação do KW, ó, o KW, né? Já que na autoionização da água, naquela condição de 25 graus Celsius, a gente tem uma concentração de 10 na menos 7 mol por litro de cada íon, né? Aí quando a gente vai escrever a expressão de KW, a gente coloca a concentração de H+, multiplicando a concentração de OH-. Se a gente for substituir com os valores das concentrações aqui, a gente chegaria no valor de KW igual a 10 na menos 14. Mas o ponto que eu quero comentar aqui com vocês é o seguinte, que a água pura, ela vai apresentar um pH igual a 7, por quê? Porque a minha concentração de H+, aí eu vou puxar uma setinha aqui, ó, a minha concentração de H+, ela é igual à minha concentração de OH-, tá? Então observe que os valores de concentração de H+ e de OH-, e inclusive o H+ seria, no caso, o nosso íon ácido e o OH- seria o quê? Seria o íon alcalino. Então o que acontece? Como a gente tem valores iguais, por que que o meio ele é considerado neutro? Justamente por conta disso, né? Se o meio é neutro é porque a minha concentração de íon ácido é igual à minha concentração de íon alcalino, né? Enfim, então como o pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+, e no caso a concentração de H+ é igual a 10 na menos 7, então a gente teria que pH é igual a menos, então o log de 10 na menos 7 é menos 7, então pH é igual a 7. Só para poder mostrar aqui para vocês de onde sai esse valor. O ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, se eu tiver a minha concentração de H+ igual à minha concentração de OH-, a gente tem um meio neutro. Se por acaso a minha concentração de H+, que é o íon ácido, for maior do que a minha concentração de OH-, eu tenho o quê? Um meio ácido, né? Já que a minha concentração de H+ é maior do que OH-. Se por acaso a minha concentração de H+ for menor do que OH-, em outras palavras, OH- maior do que H+, eu tenho um meio alcalino. E aí o que eu gostaria de chamar a atenção para você que está acompanhando o vídeo? Ó, do ponto de vista químico, o que eu tenho? O gás carbônico reagindo com a água do mar, conforme detalhado nessa equação 1, observe, ó, gás carbônico com água, eu vou formar o ácido carbônico, que ioniza produzindo o ânion bicarbonato ou hidrogeno carbonato e o H+. Então, o que essa equação 1 ela deixa para mim evidente? Que quando o gás carbônico reage com água, eu vou produzir um equilíbrio químico onde, na última etapa, eu vou ter a formação de H+. Ou seja, a equação de número 1 está dizendo que eu estou o quê? Aumentando a acidez, o que, em outras palavras, eu também poderia dizer, né, que está o quê? Se eu estou aumentando a acidez, eu estou reduzindo a basicidade ou alcalinidade, né? Então é muito importante que a gente possa identificar isso na primeira equação. Então ficaria fácil para o candidato que estivesse fazendo essa prova verificar que a alternativa A está dizendo que o processo 1 resulta em diminuição da alcalinidade da água do mar, o que
que até esse ponto que eu estou marcando em verde está correto, tá? Entenda que eu não estou dizendo até então que a letra A está certa, só estou dizendo que do ponto de vista da química, essa primeira etapa que eu marquei em verde está ok. Aí, indo para a letra B, olha aqui que do ponto de vista químico, ele diz que o processo 1 resulta em aumento da alcalinidade da água do mar. Ó, a letra B, isso aqui já está errado, então já daria para o candidato eliminar a letra B. Na letra C, ele diz assim, olha, que o processo 1 não altera a alcalinidade da água do mar. Está errado isso. Então, ó, a gente viu que está liberando H+, então está aumentando a acidez da água. Então, se está aumentando a acidez, reduz a basicidade ou alcalinidade da água do mar. Então, ó, eliminada a letra C. E aí, na letra D, ele diz assim, olha, que o processo 1 resulta em diminuição da alcalinidade da água do mar. Até então tá certa a letra D, né? E mais uma vez, eu não estou falando que a D tá certa, mas do ponto de vista química, o que foi mencionado para o processo 1 tá certinho. Vamos lá para a letra E, ó. Na letra E é dito que o processo 1 resulta em aumento da alcalinidade da água do mar, que tá errado, né? A gente viu que reduziu e não aumentou a alcalinidade. Então, do ponto de vista químico, eu eliminei 3 alternativas, né? A letra B, a letra C e a letra E. Aí, qual é a sacada? Na letra A, é dito que o processo 1, como vai reduzir a alcalinidade da água do mar, vai comprometer a estruturação de recifes por interferir na formação dos esqueletos calcários dos corais, conforme a reação 2. Então, o que a reação 2 ela diz? Ó, que cálcio 2+ com ânion carbonato forma o carbonato de cálcio. Então, qual é o nome desse cara aqui? Ó? Esse cara é o carbonato de cálcio. Inclusive, a FUVEST, ela dá até um note e a DOT que eu acabei não colocando aqui agora, mas eu vou colocar agora aqui para vocês. Pronto, consegui colocar. E aí, como a questão disse, ó, o bicarbonato é solúvel e o carbonato de cálcio insolúvel. Então, é justamente esse carbonato de cálcio que eu estava dizendo que está presente lá nos esqueletos calcários dos corais. E aí, qual é a sacada? Quando a gente está estudando o conteúdo de química, a gente aprende que esse sal, né, o carbonato de cálcio, ó, como ele tem como cátion o cálcio 2+, né, que estaria relacionado com a base hidróxido de cálcio, que é uma base forte, enquanto o ânion carbonato é proveniente do ácido carbônico, né, que inclusive lá na equação 1 está presente, que é um ácido fraco. Esse camarada aqui, ele apresenta o quê? Propriedades alcalinas, tá? Então, em outras palavras, eu tô querendo dizer para você que tá vendo o vídeo que o carbonato de cálcio é um sal básico. E aí, tipo assim, esse camarada aqui, ele é capaz de reagir com o H+. Então, qual é a parada? Com o aumento da minha concentração de H+, que no caso aumenta a acidez, automaticamente reduz a alcalinidade, esse H+ vai fazer o quê? Vai consumir esse carbonato de cálcio. E aí, o consumo desse carbonato de cálcio vai justamente interferir na formação dos esqueletos calcários, tá? Então, a letra A, galera, seria justamente a alternativa correta, tá bom? Agora, por que não pode ser a letra D? Ó, na letra D, ele diz o seguinte, inclusive eu acabei não lendo aqui, não continuei lendo, né, porque não era a vibe, mas como aqui na letra D tá dizendo que reduziu a alcalinidade, aumentou o pH, não faz sentido, porque se você diminuiu a alcalinidade, você está reduzindo o pH e não aumentando. Aí, continuando aqui, ó, na letra D, é mencionado que beneficiou o processo demonstrado em 2, o que está errado. Na verdade, prejudicou o processo demonstrado em 2. E aí, na real, não está favorecendo o crescimento de recifes de algas calcárias, mas sim prejudicando lá esse crescimento, tá? E aí, não seria possível a letra D. Então, assim, essa é uma questão de biologia, mas eu procurei trazer aqui para você que está acompanhando o vídeo, uma abordagem da química dela, fazendo aí uma associação com os conteúdos que vocês estudam em pH e hidrólise salina, tá bom? Então é isso, galera. Letra A, alternativa correta para essa questão.